Fala, Nação Azul! Você está bom? Seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Terminou o clássico entre Cruzeiro e América, que foi um jogo truncado. Não foi que nem o primeiro jogo, que também terminou de 1-1. Foi um jogo mais estudado. Eu vi o Cruzeiro mais nervoso na linha defensiva, o Cássio apavorado, mas não tem que ficar reclamando, não tem que ficar vaiando, que nem a torcida fez no final do jogo. É muito complicado ficar vaiando. Os caras, da próxima vez, os jogadores vão entrar também apreensivos e nervosos. Isso acarreta falhas. A única coisa, a torcida tem que apoiar. A torcida tem que apoiar. O Cruzeiro, ele não ficou com medo, ele foi pra cima também procurar o gol, procurar a vitória. Mas que adianta a gente ficar vaiando? Aí o próximo jogo entra e o time e os jogadores ficam apreensivos, com medo da vaia. É tudo bem, é profissional, mas é difícil viver com pressão. É difícil. A gente tem que ser exigente, sim. Mas espera, vamos apoiar. Vamos apoiar, não é só ir no estádio e ficar vaiando depois do final do jogo, não. Ainda tem o segundo jogo. Eu agradei um pouco, sim, do Cruzeiro. Agradei. Mas eu vi o Willian, não é mais aquele Willian. Ele vai voltar a ser o Willian depois que parar a pressão em cima. O Cássio não é aquele Cássio, porque tá apreensivo. Vamos parar, vamos apoiar mais o Cruzeiro. Vamos apoiar. Tem o segundo jogo da semifinal. Não vai adiantar nada, isso não vai favorecer a gente em nada. Vamos ver o que os nossos amigos estão dizendo também, os cruzeirenses, o que estão dizendo sobre essa partida do Cruzeiro. Mas antes disso, você que chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e comente. Comente até sobre o que eu falei aqui, porque esse é o meu pensamento. Se você discordar, beleza, tá tudo ok. Mas este é o que eu penso, entende? Não adianta a gente ficar vaiando, sendo que tem o segundo jogo ainda. Bora lá assistir. Algumas coisas aqui, Washington Luiz. Vamos lá. A minha opinião sobre o jogo hoje é o seguinte: eu acho que é um resultado importante, tá? Esse empate deixa tudo em aberto, né, para a semana que vem. Só que tem algumas coisas no Cruzeiro que elas incomodam. Por exemplo, o Cruzeiro não pode entrar mais uma vez em um jogo de decisão como foi na Sul-Americana. 5, 10, 15 minutos do primeiro tempo, o time completamente desligado, um apagão, até o time começar a engrenar no jogo, começar a equilibrar, ser em algum momento ou outro até um pouco melhor do que o América, que eu achei que, né, o América foi um pouquinho ainda superior que o Cruzeiro no primeiro tempo, e depois o Cruzeiro conseguiu dar uma igualada no jogo, especialmente quando tem o lance ali do pênalti, enfim. Agora, hoje foi Matheus Henrique mais 10. Né? Foi Matheus Henrique mais 10. A gente tá vendo ali o Gabigol dando uma entrevista. Deixa eu só cortar meu comentário aqui. Daqui a pouco eu começo ele de novo. A gente tá vendo o Gabigol dando uma entrevista. Que é o Gabigol, só porque eu te vi ali, eu quero te falar uma coisa. Calma, meu filho. Hoje, por causa de uma bobeira, o Washington, ele poderia ter sido expulso de novo. Exatamente. E ele poderia ter tomado 2 cartões só de bater boca com o juiz. Ele toma o amarelo e às vezes reclamando. E às vezes o cara tá tendo direito, né, Washington? Exato, ele tomou o cartão amarelo e ele estava, a gente lembra que ele vinha tomando falta, reclamando do rodízio de faltas que o América fazia, mas o Gabigol, e ele foi reclamando, ele só ganhou o amarelo, eu disse isso aqui durante a transmissão, porque ele reclamou muito, e depois de ter tomado o amarelo, continuou. Então tem que ter um pouquinho mais de sangue frio aí, de calma, Gabigol. Vamos lá. Fez mais um gol hoje. Vamos lá, Albert, foi mal, que eu me perdi no raciocínio aqui, deixa eu começar de novo. Eu acho que hoje foi um resultado importante, né, esse empate do Cruzeiro, mas poderia ter sido melhor. O Cruzeiro poderia ter saído com a vitória, o Cruzeiro poderia ter saído com 2-0, por exemplo. Mas vamos lá, o que me incomodou hoje? Eu vi um reflexo do que aconteceu no começo do jogo contra o Racing, na final da Sul-Americana. O Cruzeiro entrou hoje para um jogo de semifinal, nos 10, 15 primeiros minutos iniciais, desligado do jogo. Nós entregamos, acho, no comecinho do jogo, umas 2, 3 bolas para o América, quase dentro da grande área.
em erro de passe do William, que eu não sei o que está acontecendo com o William, em erro de passe de sair jogando do Cássio, em outro momento, erros do Fabrício Bruno. Uma coisa que o Cruzeiro tem que avaliar também, o Leonardo Jardim, é essa participação do Eduardo junto com o Matheus Pereira, porque o Dudu, ele tá tentando ser sempre muito agudo jogando pelo lado esquerdo, mas o Cruzeiro não tem essa força pelo lado direito quando joga o Eduardo. Por mais que ele fica solto às vezes, ele cai ali pela direita, cai mais por dentro, mas a gente perde força pelo lado direito e ainda sobrecarrega um pouco o William, porque se não tem um ponto ali espetado para aquele lado, o lateral esquerdo deles, que é o Marlon, o cara pode subir. O Adson tem mais liberdade para poder jogar, né? Então, talvez seja mais interessante para o Cruzeiro ter esse outro jogador de velocidade pelo outro lado também, para poder desafogar um pouco o William, para poder ter aquela tabela, para o Matheus Pereira aparecer um pouquinho mais pro jogo. Pênalti para mim foi indiscutível, que bom que o VAR dessa vez foi acionado, chamou ali, né? E realmente houve um chute no pé do Matheus Pereira, pênalti bem marcado. E aí no segundo tempo acontecem as coisas da forma que aconteceu, o Cruzeiro acabou tomando o empate. Vamos lá, o resultado não é de todo ruim, o Cruzeiro poderia ter vencido o jogo. Agora, disso tudo, Deleon, o que mais me preocupa, cara? Me preocupa você ver um jogador como, por exemplo, o Matheus Henrique, dando a vida, irmão. Deixando tudo dentro de campo, enquanto você tá vendo que outros jogadores não estão se entregando na mesma intensidade. Tudo igual. Cruzeiro 1, América 1. O Cruzeiro abrindo o marcador aos 42 minutos do primeiro tempo com Gabigol em cobrança de pênalti em lance que o árbitro teve que ir no VAR. Ele foi ao VAR. Matheus Pereira foi atingido na área pelo Adson, camisa número 11, atacante americano, estava lá na área, né, no momento de perigo, para auxiliar, para ajudar a sua equipe. Pênalti muito bem batido, convertido pelo Gabigol. Mas olha, o jogo foi igual também no primeiro tempo. O jogo foi igual, o Cruzeiro não conseguiu ser superior, ser melhor que o adversário. Não vi em nenhum momento, em nenhuma fase, em nenhuma etapa do jogo. Não foi aquele Cruzeiro do clássico da primeira fase em que lá sim, na Arena Independência, o Cruzeiro amassou. Mas um jogo igual. Inclusive o Diogo Reis me passou os números aqui, ó. Foram 12 finalizações do América contra 10 do Cruzeiro. Mando de campo do Cruzeiro, atmosfera do Cruzeiro, público do Cruzeiro, 38 mil torcedores aqui, poucos torcedores americanos. A nossa esquerda, a esquerda aqui da tribuna de imprensa. 52% de posse de bola do Cruzeiro, 48 do América. Então, convenhamos, um jogo igual em que o América foi superior até nas finalizações. Veio a etapa complementar e aconteceu justamente aquilo que a gente esperava. Só o rodapé aí, você voltar àquela dinâmica, veio o segundo tempo e aconteceu justamente o que se esperava. O América ia sair para o jogo. O América ia ceder campo ao Cruzeiro. Em desvantagem, tinha que correr atrás, amigo. Né? Tinha que correr para buscar, correr atrás não, para correr para buscar o empate. E acabou conseguindo, porque estava martelando, né? O Cruzeiro até antes teve oportunidades, teve chances, teve bola na trave e tudo mais, mas não levou porque foi inoperante. Por isso que eu estou dizendo aqui no título do comentário, treinador novo. Novo porque está chegando, é um novo treinador, não que ele seja novo, já está com cinquentinha. Então, treinador novo, velhos erros. Até quando? Interrogação. Até quando? Eu vou dar um desconto para o seu Leonardo Jardim, porque é o segundo jogo dele, mas ele está conhecendo o elenco, nomes inclusive, mas o Wesley, que é o auxiliar, o Wesley Carvalho, tem que falar para ele, ó, o Marlon era o titular, ó, o Marquinhos é o jogador de habilidade, de velocidade, o Fagner entra bem, é apoiador, fez até assistência no gol do Bolassi lá contra o Democrata. Alguém tem que falar para ele até ele ter conhecimento de causa. A condenar o treinador hoje só no aspecto demora, eu não sei, né? Isso parece estar se tornando um vício, uma constante entre os treinadores. Aqueles que são mais passivos, porque os ativos não, os caras vão e mudam mesmo, são ousados e coisa e tal. Eu achei que o seu Jardim demorou a mexer, já era para ter nem voltado com o Eduardo para o segundo, não voltava nem com o Matheus Pereira, para ser sincero.
Não voltava nem com ele. Ele tinha hoje o Caio Jorge também como opção, sabe? Poderia ter realmente criado alternativas já de imediato na volta para a etapa complementar. A insistência com os dois laterais, com o William, que não está bem, que não corresponde, com o Kaique, que sumiu na etapa complementar. Não foi aquele Kaique de apoiar, de dar as assistências, de fazer os cruzamentos. Sumiu, pô. A visão, cara, do jogo. É isso aí. Opiniões diversas. Cada um com seu jeito de falar. E você? O que vocês acham? Comente aí qual a sua opinião. A minha opinião foi aquela que eu falei. Não vi uma catástrofe, sim, que todo mundo fez quando acabou o jogo e vaiou o time. Eu acho isso um absurdo. Acho que não poderia acontecer isso. Porque, que nem eu falei, eles voltam. Quando vir o próximo jogo, já vem apreensivo. Aí é muita pressão e fica difícil para jogar. Essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Fala aí. Até o próximo vídeo. Que Papai do Céu abençoe vocês. Fui!